Bom, hoje nós viemos em Lagoa Preta, distrito de Tremedal, onde eu passei boa parte da minha infância, da minha adolescência, e aproveitando esse ensejo, eu quero começar a contar um pouco da minha história para vocês compreenderem melhor. Vou falando por partes, porque são muitas coisas. E hoje eu vou falar onde eu passei boa parte da minha vida, mostrar a casa onde eu fiquei por um período, e vocês vão acompanhando aí a minha história. De acordo, a gente for para os lugares, eu vou estar comentando, tá bom? Vou estar contando a história. Foi aqui que eu passei boa parte da minha vida, mas a planta da casa já está bem diferente. Foi nessa rua aqui, Rua Clériston Andrade, em Lagoa Preta. É a casa de Tia Nora, que era a nossa vizinha. Tá bem diferente. Eu queria pegar assim na íntegra, né, o modelo da casa, porque marcou muito nossa história, essa casa. Quando nós mudamos para cá, meu pai ficou pouco tempo aqui, e aí ele veio a falecer, nós ficamos aqui por um período. Bom, a minha mãe insistentemente, ela me trazia para a igreja. Foi aqui que eu disse sim ao Senhor, foi aqui que eu levantei a minha mão aceitando Jesus como Salvador. E foi aqui também que eu apresentei o meu primeiro filho no altar do Senhor. Quando eu me casei, tive meu primeiro filho, Gabriel, e apresentei aqui nessa igreja, Assembleia de Deus Missão. Esse lugar marca muito a minha história. Lagoa Preta, ela marca muito a minha história, a minha vida. Pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Já tem muito tempo que muitas pessoas têm me cobrado, né? Muitos inscritos me perguntado quem é Cristiane, de onde veio Cristiane, conta um pouco sobre a história, né, sobre a sua história de vida, sobre as suas experiências com Deus. E eu adiando um pouco, porque foram tantas experiências e vidas, eu quero contar inclusive por etapas. Eu hoje estou na região de Tremedal, que é Lagoa Preta, onde eu passei boa parte da minha infância, da minha adolescência. Eu vivi muitas coisas aqui, coisas muito importantes da minha vida aqui. Foi aqui que eu terminei o ensino médio, foi aqui que eu me casei, foi aqui que eu tive meu primeiro filho, foi aqui principalmente que eu conheci a Deus, foi aqui que eu me entreguei, né, aos pés do Senhor. E só que para falar um pouco de mim, eu queria falar um pouco da minha mãe. Eu não tenho como falar de Cristiane Cunha sem primeiro falar de Maria de Lourdes. A minha mãe, ela veio de uma família muito pobre e, e ela contava a história dela. Hoje, infelizmente, ela não está mais conosco, né? Aprove Deus levá-la para junto dele. E ela nasceu numa família muito pobre, muito desestruturada. E na época dela era muito comum as pessoas que não tinham condições de criar os filhos doarem os seus filhos. Então, como o meu avô foi para um lado e a minha avó para o outro, alguns filhos foram entregues para algumas pessoas que queriam adotar. E aí minha mãe, ela conta que foi adotada por um casal e que ela sofreu muito. E todas as vezes que ela falava sobre aquilo que ela tinha vivido, ela chorava muito, porque ficaram muitas marcas de muito sofrimento, de muita violência contra, né, contra ela. E com o passar do tempo, ela conheceu uma família, que a família adotou ela, uma outra família, que é a família de Maria Matos, que é aqui hoje, né, eu chamo de vó, que é a minha avó. Ela adotou minha mãe como filha, ela juntamente com seus filhos. E ali sim, ela descobriu o que era a família, o que era um lar, o que era um aconchego, o que era um abraço de mãe, um conselho de mãe, de irmãos, porque ela foi assim criada totalmente longe dos seus. Então, a partir daí, ela foi ter uma nova vida. E muito jovem, ela conheceu um homem e eles tiveram um romance e nasceu a Cristiane.
E a minha avó, muito zelosa, muito séria com os filhos, uma mulher que estava muito além da sua época, né? Que a minha avó Maria, que hoje ainda vive, uma mulher muito séria, uma mulher muito inteligente. E então ela educava os seus filhos para prosperarem, ela educava os seus filhos para crescerem. E ela ensinava a minha mãe dessa mesma forma. E foi aí que minha mãe conheceu o meu pai generino, porque ele me adotou como filha. Eu ainda era uma menina. Eu acredito que eu deveria ter de 1 ano e meio para 2 anos quando eles se conheceram e se casaram. Eu ainda era bem pequena. E eles se mudaram para Caetanos, para a região de Caetanos, no distrito de Caldeirão. Então lá minha mãe começou uma nova vida, uma vida com a família, e ela conheceu a família do meu pai, que é uma família maravilhosa. Eu não conheci o meu pai biológico, mas o meu pai é generino, né? E eu, quando eu tinha 15 anos de idade, ele faleceu, mas deixou grande exemplo de vida, de integridade, de homem sério, de honestidade, de homem inteligente, que estava muito além da sua época. E hoje, em pleno século XXI, em muitas das coisas que eu vivo, que eu vou falar e que eu vou opinar, eu me lembro dos exemplos que o meu pai deixou. Então, lá em Caldeirão, quando eu cheguei muito novinha, eu tive uma infância maravilhosa, porque eram 4 casas de 4 irmãos. Morava Jurande, Ginerino, José e Nair, que era a tia Naia. Então, era na beira de estrada, na roça. Eu estou gravando aqui na roça para vocês entenderem que essa é a minha vida, as raízes. E aí, foi por isso que eu escolhi gravar assim. Quando eu estou em um local que eu vejo mato, que eu vejo plantações, eu só me lembro da minha infância. Então lá era um local rodeado de muitas crianças, porque o meu tio Jurande tem muitos filhos, e aí vinha meu tio José e minha tia Naí, e, né? Então assim, a gente foi criado ali no meio de muitas crianças, com brincadeiras saudáveis, o que hoje a gente não vê mais as crianças, né? Tendo tudo aquilo. Então foi uma época, em partes, difícil por muitas coisas, porque a gente tinha dificuldade a acesso a algumas coisas, como saúde, como educação, era muito difícil, como água potável. Nem sabia o que era água potável, na verdade, né? Mas a gente tinha grandes riquezas, que era riqueza de afeto, riqueza de amor, de cuidado, de zelo, de aconchego. Então isso a gente tinha de sobra. E eu me lembro que na minha infância, né, lá naquele lugar, que eu vou estar fazendo um vídeo para vocês mostrando lá, mostrando onde eu passei a minha infância mesmo, sabe? De onde eu aprendi a falar, a andar, a correr no meio das vacas, nos rios, no tanque onde a gente pegava água. Tudo isso eu vou estar mostrando para vocês. A casa onde o meu primeiro irmão nasceu, que é Flávio, né, o filho número 2 da minha mãe. E aí, lá naquele lugar, eu me lembro que meu pai, ele sempre foi muito batalhador, muito trabalhador. Minha mãe e meu pai levantavam muito cedo para trabalhar, iam para a roça, porque ele era lavrador, então ele plantava, aí criava vaca, criava porco, galinha, então era nesse meio que eu fui criada. E quando era à noite, que é o que ficou assim muito registrado em minha mente. Existem muitos momentos que eu estou, até mesmo em alguma reunião, em algum lugar público, eu me lembro da minha infância. Por exemplo, todas as vezes que eu ouço cantar o hino nacional, eu me lembro de várias noites a gente estar sentados assim na casa do meu tio Jurande, que não tinha energia elétrica, né? Que hoje para nós, fala, como assim não tinha energia? A gente nem sabe o que é isso, não ter energia na casa. A gente vivia à luz de candeeiro ou de um aladim chamado, que era um bujão assim de gás e tinha uma estrutura em cima. E é uma coisa que vocês vão ter que procurar na internet, que eu nem sei se isso ainda existe. Então a gente passava horas sentados, aquele monte de criança.
E nos livros didáticos, eu não sei se ainda hoje vem, mas atrás dos livros didáticos tinha o hino nacional, tinha o hino da bandeira, o hino da Bahia, o hino da independência. Então, o meu tio, ele não tinha muito o que fazer com aquele monte de menino, né, cheio de energia para gastar. E aí ele pedia a gente para a gente cantar. Vamos cá que eu vou estar ensinando a vocês. Então é por isso que todas as vezes que eu ouço cantar o hino nacional, principalmente, que foi o que marcou muito a minha vida, eu me emociono, porque eu me lembro demais da minha infância. Ali sentado, todos no chão, e cantando e aprendendo, errava a letra, voltava, e aí às vezes desentoava e ele ensinava. Então ficou assim muito marcado isso na minha vida e um tempo muito bom, um tempo muito bom. Eu me lembro das enchentes que tinha, que a gente às vezes ficava em um local sem poder ir para outro lugar, porque a gente ficava entre o rio que passava. Então era muita coisa que a gente viveu, muita coisa boa. Então minha infância foi dessa forma. E hoje, infelizmente, a gente não vive, a gente não vê as crianças vivendo aquilo, né, que tivemos. E nós precisamos valorizar, valorizar tudo que nós vivemos e principalmente não esquecer suas raízes, que é uma das coisas que eu mais gosto, é saber de onde eu vim, é saber que de onde onde eu fui criada, onde eu passei a maior parte da minha infância, né? E a minha mãe era uma mulher muito batalhadora, uma mulher de muita fé, uma mulher que me ensinou muito, muito brava, era uma baixinha brava, ela muito autêntica, e ela, uma das coisas que eu mais aprendi com a minha mãe foi acreditar em Deus. Foi quando as coisas estão difíceis, saber que Deus está no controle. Foi uma das coisas que ela me deixou como exemplo. Agora, o principal exemplo, além desse que ela deixou, era o zelo que a minha mãe tinha com a obra de Deus, com as coisas da casa de Deus, com os servos de Deus. Eu me lembro, eu muito pequena, eu o cantar da galinha, que coisa mais linda. Eu muito pequena, eu via chegando pastores na minha casa, minha mãe acolhia com tanto amor, com tanto cuidado e dava o melhor, porque ela sabia que ali era um representante de Deus. Ali era alguém que estava vindo levar a palavra de Deus e ela valorizava demais. A minha mãe veio de uma outra religião, de uma religião matriz africana, e quando ela se converteu, foi assim muito interessante a forma que ela se converteu. Ela odiava crente e ela tinha uma amiga que era evangélica. Então essa amiga um dia comprou um disco de vinil, que eu nem sei se vocês que estão assistindo se vão saber o que é isso, mas vocês vão procurar o que é um disco de vinil. E ela ganhou de presente esse disco de vinil. Um cantor chamado Cícero Nogueira. Eu nunca esqueci, porque marcou a minha vida. Uma capa muito bonita, e na capa desse disco ele estava sentado, mais ou menos como eu estou, e tinha um violão, minha mãe era encantada com violão, e ela não deu muito assunto, né? Ele estava na praça, era uma imagem muito bonita. Ela não deu muito assunto, mas ela guardou com muito carinho, porque era de alguém que ela gostava muito esse presente. Foi de alguém que ela estimava muito. Ela guardou. Eu me lembro que por muitas das vezes ela ia dar faxina na casa, em cima do guarda-roupa, né? Ela ia limpar, ela tirava o disco, limpava e colocava lá novamente. Um dia ela teve a curiosidade de ouvir o que tinha naquele disco, quais canções que tinha naquele disco. E aí eu não me lembro onde ela conseguiu, porque a gente não tinha uma vitrola, né, uma radiola, que era assim que a gente chamava na época. Ela não tinha, não sei, eu só sei que ela conseguiu e ela começou a ouvir. E Deus começou a falar tremendamente com ela. Meu pai, ele estava afastado do evangelho, falava do evangelho para ela de forma superficial. Então, de acordo ela foi ouvindo aquelas canções, né? Deus foi trabalhando, Deus foi falando, e a palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores.
Então, e ela foi abrindo o coração para a palavra do Senhor e tendo a curiosidade de querer saber mais de Deus. E eu me lembro que um dado dia, era um domingo, era comum, hoje eu não vejo mais isso, mas era muito comum nos domingos à tarde sair alguns crentes para fazer evangelismo, né, nas casas. E a gente morava em um lugar chamado Barra da Brenha, um lugar assim bem isolado. Eu vou estar mostrando isso para vocês quando eu estiver em Caldeirão. E alguém convidou minha mãe, olha, na casa que era da minha prima, né, na casa de Neuza, vai ter hoje uma reunião dos crentes lá, hoje à tarde, vamos? Aí ela foi. A primeira vez na minha vida que eu ouvi falar do evangelho foi aquele dia. Eles cantaram umas canções bonitas que ficavam assim, sabe, na minha mente, e falaram do evangelho, fui rapidinho. E ali, a partir dali, esses mesmos crentes, eles continuaram, vinham aos domingos e já foram na casa de um outro tio, que era o meu tio José Ramos, e a tia Lozinha. E aí, eu me lembro que quando eu ia para casa de Tia Lô tinha Celda e Célia, né, tem como filhas, a gente sentava na calçada da casa, que era uma calçada grande, que eles chamavam de passeio, bem grande, e eu gosto demais que fica pegando no meu cabelo, e as minhas primas ficavam pegando no meu cabelo e minha tia Lô cantando Foi na Cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E aquela canção foi trabalhando no meu coração. E eu queria conhecer aquela canção. Foi a primeira canção que eu aprendi, né? O primeiro hino da harpa que eu aprendi. E Deus foi falando fortemente aos nossos corações através daquele evangelismo, daquele grupo, né? E passou-se um tempo, meu pai teve que se mudar de lá, da região de Caldeirão, porque ele teve um problema de pele e ele precisava mudar para um lugar mais não tão quente, né? Lá era muito quente, lá é Caatinga. Foi quando ele veio para cá. Esses mesmos crentes, esses mesmos missionários que estavam lá, estavam aqui, morando em Lagoa Preta, e já tinham vindo para cá, que era a família de Leobino e a família de Antônio Macedo e Antônio Ribeiro. É isso mesmo, a família de Leobino e Antônio Ribeiro. E eles vieram para cá e não acreditam em coincidência, né? Acreditam em Jesus, coincidência. Minha mãe veio para cá também, apesar que naquela época ela já estava indo, né, muitas vezes, com mais frequência para a igreja, já tinha se convertido, mas no meio do caminho ela tinha parado, tinha desistido, tinha voltado, né? E aí, chegando aqui, ela encontrou com aqueles mesmos missionários e Deus começou a trabalhar grandemente na vida da minha mãe. Aí minha mãe se entregou para o Senhor de verdade, de corpo e alma, sem reservas. Eu me lembro de muitas das vezes eu chegar em casa, minha mãe não está em casa, ela está na igreja, limpando a igreja, porque ia ter festa da igreja. Eu me lembro de quando tinha aniversário da igreja, eles faziam muita comida para dar, né, para as pessoas almoçar, porque era festa de um dia para o outro, e fazia tudo lá na minha casa. Isso me guardei na memória como exemplo de fazer a obra de Deus com amor, fazer com paixão, fazer com dedicação. Então, assim, e aí, então eu guardei isso em minha memória. Passou-se muitos anos, eu me mudei, eu tive que me mudar para Conquista, porque meu pai veio a falecer, meu pai faleceu, e aí nós ficamos aqui só, nós moramos em Conquista um período, minha mãe voltou novamente para Lagoa Preta, e foi quando eu fui para São Paulo, passei por um bom tempo em São Paulo. Fui babá em São Paulo, por aproximadamente 7 anos, e quando eu retornei de São Paulo, foi quando eu conheci o meu esposo e nos casamos. Agora eu não vou dar continuidade a essa história do casamento, porque eu vou falando por etapa. Mas eu vou falar um pouco de Lagoa Preta, já que já estamos falando de Lagoa Preta. E aqui marcou muito a minha vida, no período que eu vivi aqui. Eu era uma menina cheia de traumas, uma menina que meus pais não sabiam
na época, mas lá atrás eu tinha sofrido um abuso, eles não sabiam. Então eu cresci com muitos traumas, com muitas coisas, né? Assim, muitas dificuldades. Dificuldade em ter amigos, dificuldade em me expressar. E o meu pai, uma das coisas que ele queria se mudar de lá da região de Caetanos, né, lá de Caldeirão, que é um lugar que eu sou apaixonada, que eu vou estar mostrando para vocês, para os meus inscritos, porque além de ser muito seco, lá não tinha água, lá também não tinha escola. E o meu pai, ele sonhava em que os filhos dele, né, se formassem. Ele falava assim, eu quero ter filhos doutores, eu quero ter filhos que estude, que termine, né, o ensino médio. E aqui não tem meio, então eu vou sair para outro lugar. E ele descobriu que aqui na região, né, desse lugar que ele vinha, que já estava implantando o ensino médio, seria quando eu iria já começar a fazer o ginásio. Uma das coisas bem interessantes, que quando eu comecei a falar, eu disse que na época da minha mãe, era uma prática comum as pessoas doarem os seus filhos. E quando eu ainda era bem novinha, eu me lembro que nós estávamos morando em Conquista, tivemos que ir para Caldeirão, e minha mãe, uma pessoa pediu para que eu ficasse na casa deles, lá em Conquista, para estudar, e não era a minha família, nem a minha família eles deixariam. Meu pai disse não, não, os filhos têm que ficar junto com os pais. Eu vou dar um jeito de levar ela para um lugar onde vai ter escola. Então, chegando lá, voltando para Caldeirão, não tinha escola, foi quando ele veio para cá. E por muitas das vezes, a gente cogitava a possibilidade de eu morar com minha família, né, que é os irmãos da minha mãe, em Conquista, que são maravilhosos, pessoas muito íntegras, pessoas que eu guardo exemplos de muitas coisas, muitas mesmo. Ele dizia não, não porque não confiava, mas era não porque ele dizia lugar de filho é do lado dos pais. Então, quando chegamos aqui em Lagoa Preta, aí eu já fui estudar, e deparamos com a outra situação que eu até vou deixar aqui no vídeo para vocês, que era a falta d'água. Só que Caldeirão, a seca, a falta d'água era muito diferente daqui. Aqui tinha um chafariz no meio da rua. Lá a gente tinha que buscar água a quilômetros de distância, com uma lata d'água na cabeça, que quando chegava em casa, às vezes nem tinha mais água. Né? Crianças tinham que pegar lata d'água como eu, por muitas vezes, colocar na cabeça sem aguentar, mas precisava ajudar os pais, né? Então era tempos muito difíceis. E aí, nesse período, as coisas foram modificando, foram modernizando. Hoje Lagoa Preta é um lugar maravilhoso, uma bênção de Deus. Gosto demais desse lugar. Hoje eu venho com menos frequência, porque a minha mãe hoje não está mais aqui. Ela fez 2 anos que o Senhor a recolheu, então eu venho com menos frequência, mas gosto demais, porque eu vivi muitas coisas boas em Lagoa Preta. Aqui eu, como eu falei, né, eu fiz o meu ensino médio, aqui eu me casei, aqui eu tive filho, aqui eu conheci a Jesus, aqui eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu vivi muitas coisas em Lagoa Preta, então Lagoa Preta marcou muito a minha história. E num outro vídeo, eu vou estar falando mais para vocês, certo? Eu vou estar falando por etapa, porque são muitas experiências, são muitas coisas que eu vivi, inclusive coisas ruins que eu vivi aqui, como assim, depois que eu me casei, foram dias assim difíceis para haver um equilíbrio, porque um casamento quando ele inicia, nem sempre inicia e já vai engrenando, né? O meu demorou um pouco porque havia muitas discussões, eu não tinha sabedoria, muito espontânea, muito explosiva. Então Deus foi me lapidando e até que eu permiti o Senhor trabalhar no meu casamento, busquei a presença do Senhor e Deus fez uma restauração muito grande. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor, meu esposo, uma bênção de Deus na presença do Senhor. E na verdade meu esposo sempre foi um marido de excelência. E eu louvo muito ao Senhor por ele ter me concedido essa bênção, né, de ter me dado ele como esposo, como pai dos meus filhos. Eu falei um pouco sobre ele porque
eu vou deixar um pequeno vídeo aqui falando sobre uma posição que estava o carro, como eu conheci o meu marido, que eu conheci o meu marido aqui em Lagoa Preta. Então eu tenho muita história para contar de Lagoa Preta. Então, gente, fique com Deus, vai acompanhando a minha história, que eu vou estar sempre colocando um vídeo para vocês conhecerem devagar, porque é muita coisa, devagar. Então, a cada tempo eu vou contando uma coisa, tá bom? Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Ah, eu gostaria de pedir para vocês, que é pela primeira vez que está assistindo esse vídeo, que entrou nesse canal, que chegou até você, que você ainda não é inscrito em meu canal, por favor, se inscreva, comente e compartilhe. Isso me ajudará muito. A plataforma ela vai compreender que o assunto é importante e vai encaminhar mais pessoas. Esse projeto nasceu no meu coração com o intuito de levar o evangelho, de levar a palavra, de ouvir das pessoas as experiências que tiveram com Deus, para que a tua vida seja abençoada. E a palavra de hoje é: confie no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Amém? Fique na paz, um abraço e até o próximo vídeo. Tchauzinho. E por falar em história, na mesma posição que aquele carro está, desse mesmo jeito que eu conheci o meu esposo. Estava parada uma Kombi para ir para a zona rural e eu conheci desse mesmo jeito, com a porta assim aberta. Depois eu conto para vocês, contando por etapa.